Bom, estamos aqui com Camila Menezes, ela que é comunicadora, empresária, palestrante, gaúcha de Venâncio Soares, uma profissional aí extremamente capacitada, formada em jornalismo pela PUC, mestre em jornalismo internacional pela City University de Londres, filha do técnico Mano Menezes também, mas claro, com tudo isso, antes de tudo isso, primeiro, Camila, prazer ter você aqui conosco para falar sobre esse trabalho à frente da imagem do técnico Mano Menezes e, claro, o teu trabalho que não é de hoje já, no Escolha Mais. O prazer é todo meu, Michele. É um prazer falar com a audiência da Band. Eu, que sou cria da casa, tenho muito orgulho de dizer que comecei estagiando na Bandeirantes. E aí aprendi muitas coisas. Aprendi principalmente a ter a essência do meu trabalho, desse olhar que a gente busca, né, constante, que eu uso até hoje trabalhando com gestão de imagem em redes sociais. Eu estagiei na Rádio Band, quando eu estava assim, no final da faculdade, e tenho excelentes lembranças. Quero mandar um abraço para todos os meus colegas que estão aí trabalhando, que eu encontro hoje em dia, e é um prazer poder voltar, depois de todos esses anos, para falar com a audiência de vocês. Bom, a gente fica muito feliz aqui, tanto como pessoas que estão aqui, né? Eu estou aqui mais recentemente, mas quando a gente fala, Camila Menezes, sempre fala, ela trabalhou aqui, ela fez um trabalho muito bom, ela faz um trabalho muito bom à frente da imagem do Mano também. E eu quero começar falando contigo sobre um trabalho teu que começa antes desse trabalho à frente da imagem do Mano, talvez até antes da Escolha Mais, aí você me corrija se eu estiver errada, mas essa tua iniciativa, né, de pensar a imagem, pensar esse processo de assessoria, de trabalhar a imagem das pessoas, das organizações online, antes de muita gente fazer isso, né, Camila? Essa história para mim mais ou menos começa ali em final de 2006, quando eu fui fazer o mestrado na Inglaterra. Lá, as empresas, pelo menos ali por 2008, né, já trabalhavam muito, as empresas jornalísticas, né, as de comunicação, trabalhavam muito com Twitter e Facebook. E era muito comum os meus chefes dentro da CNN, que é a última empresa, né, que eu fiz o estágio profissional. Eu passei por redações internacionais como Deutsche Welle na Alemanha, Rádio ONU em Nova York e concluí na News Desk, né, em inglês da CNN. E os meus chefes, né, as pessoas que eram os grandes jornalistas na época, já usavam Twitter e Facebook para falar com o público, né, para dar uma nota, para dizer o que eles iriam falar na sequência no jornal, às vezes para dar um furo e assim por diante. E eu vim com isso para cá, né? E quando eu comecei em 2009, eu era correspondente internacional e fazia alguns trabalhos para essas empresas em São Paulo. Meu pai, na época, estava treinando o Corinthians, então para mim parecia um natural. Eu queria muito voltar para o meu país, porque a minha essência de jornalismo sempre me deu a ideia de que eu queria falar com a minha comunidade, com o brasileiro, né? E aí eu voltei e comecei a desenvolver, entre outros projetos, essa parte de redes sociais. Mas era algo muito pessoal, não tinha nada a ver com necessariamente implementar isso nas empresas. E foi justamente com o case do Mano que o meu trabalho começou a ser reconhecido nessa área e também por muitas empresas, né, profissionalmente. O Mano, em 2009, eu acho, 2009, ele estava no Corinthians e ele me deu essa missão. Ele e minha mãe, eu brinco isso, porque como eu estava trabalhando, tinha voltado, aquela coisa assim, não, pelo menos você tem que ajudar a fazer o site do seu pai, né, Camila? Você tem que devolver alguma coisa de tudo que a gente investiu em você. Você não pode deixar a gente na mão. E aí eu disse, tá bom, eu faço, mas eu não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com ele. E na época, meu pai sempre gostou muito de escrever. A gente tinha feito um espaço para que ele fizesse um blog, né? Esse era o escopo original do site. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, na sua rotina não cabe um blog, porque um blog tem que ter no mínimo uns 4 parágrafos, né? Para você desenvolver um pensamento muito mais do que isso. E hoje, jogando quarta e domingo, e às vezes mais de uma competição, você não consegue, você não é jornalista, né? E é sempre essa virada, porque eu sempre trouxe a comunicação, as redes, para quem não faz comunicação, né? E é isso que eu acredito e hoje faço através dos meus treinamentos no Escolha Mais. Mas lá atrás,
Então, eu fiz essa proposta para ele. Eu disse, olha, tem um negócio que funciona assim, assim. Na Europa todo mundo usa, chama Twitter. E aí, meu pai me olhou com uma cara meio estranha. Eu falei, você só precisa de 140 caracteres. E hoje já ampliou, o Twitter já é muito diferente. E ele, na época, olhou e falou assim, não, acho que não sei, acho que as pessoas não vão me levar a sério, né? Daí eu disse, não, mas eu acho que a gente tem que tentar. Montei o projeto e tal. E depois, logo em seguida, quando a gente estava finalizando o site dele, ele tinha um patrocinador e a gente foi apresentar. E aí o patrocinador disse que também tinha uma ideia usada para ele, mas que ninguém usava no Brasil e queria saber se a gente era parceiro de desenvolver e apresentou o Twitter. E aí nessa hora meu pai riu, olhou para mim e falou: sério que vocês combinaram isso com a Camila? E aí eu disse: gente, o projeto está todo pronto, a gente vai lançar, é assim, assim, assim. E eles ficaram mega felizes, porque era uma empresa de esporte internacional, super inovadora. Ele era patrocinado como treinador. E a gente ia ser um dos primeiros, se não o primeiro perfil assim, de alta expressão dentro do esporte a ter esse tipo de comunicação. E aí eu fiz toda uma estratégia de lançamento, de usar os veículos para isso, para a gente poder criar, né, esse hoje que a gente chama de buzz em rede social. Isso não existia em 2009, gente. E aí fui então fazendo isso e eu acho que em menos de 6 meses a gente tinha batido 1 milhão de seguidores. Para uma coisa que nem existia, era fenomenal. O Mano chegou, então, a 3 milhões. Chegou uma época em que ele era o brasileiro mais seguido, depois ele era o brasileiro fora celebridades, cantores, assim, também mais seguido. No próprio esporte, é óbvio que teve descrédito, teve outros profissionais, e eu falo isso sem nenhuma mágoa, até rindo, porque eu acho que aquilo representava exatamente o que a gente estava tentando fazer e o quão isso era inovador. E aí a gente dizendo, não, isso não é coisa de séria, né? Treinador não pode falar nisso. E assim por diante. E aí a gente manteve, a gente fez outras estratégias dentro disso, fez estratégia com os clubes, com as marcas que começaram a vir e a querer trabalhar com a gente, fazer parceria dentro dessa esfera. E a partir dali, nesse período, eu brinco que teve um período da minha vida que eu passei, então, a ser uma palestrante e, né, uma pessoa que prestava consultoria para marcas, para empresas, né? Talvez você possa me dizer, provavelmente a equipe mais antiga da Bandeirantes sabe me dizer, que nem a Band tinha, nenhum veículo de comunicação tinha rede social, muito menos nenhum jornalista, e assim por diante. Então, eu sempre tive, né, nesse início, em várias empresas, eu ensinei, eu expliquei, eu disse como a gente podia trabalhar. Eu fiz a primeira assim, uma carta de diretrizes para a seleção brasileira. Foi a convite do Rodrigo Paiva, que na época era coordenador. E eu tinha montado um projeto para que eles pudessem, né, apresentar, porque nem os próprios jogadores sabiam utilizar, ainda era muito amador naquela época, e aí a gente já está falando de 2010, mais ou menos, 2011, eles já tinham, mas não tinham a menor ideia, e aí dava problema, parecia coisa que não era para falar, enfim, detalhe de concentração que não era para aparecer, enfim, esse tipo de coisa. E aí a gente fez as primeiras diretrizes para a seleção brasileira para que os jogadores aprendessem a mexer com a ferramenta e entendessem a responsabilidade disso. Então, esse foi o começo e a partir dali eu passei a trabalhar com muitas empresas e trabalho até hoje. Dá para perceber que é uma carreira de sucesso que não surgiu num começo simples, né? Foi um começo de muito trabalho, de muita dedicação, de muitas experiências, né? De muitas ideias tiradas também de outro lugar, outro país, na Inglaterra, como você citou. E eu quero saber agora como é que funciona o teu trabalho hoje no Escolha Mais e se você tem algum outro trabalho, algum outro cliente, né, além do Mano, que você trabalhe com essa imagem dentro do futebol, dentro de qualquer esporte também. Eu trabalho muito eu trabalho muito com perfis dentro do cavalo crioulo. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, na área de marketing e comunicação. E lá a gente tem, fora período de pandemia, a última vez que a gente contou, 1.017 eventos por ano. Então, são provas, é um ciclo, são 17 modalidades.
e a gente tem aí redes sociais super fortes. Eu também assessoro clientes que têm criatórios. E também, dentro do Escolha Mais, faço palestras, treinamentos e mentorias voltadas para a comunicação pessoal e para a reestruturação de empresas, porque muitas pessoas chegam até mim, né, muitos profissionais que são de outras áreas, como eu te disse antes, que não são de comunicação, são médicos, advogados, pessoas que têm empresa e que precisam entender hoje que vem essa necessidade do mercado de estar se comunicando com o público, né? E isso não é uma cadeira que eles aprendem na faculdade, e muito menos hoje é um setor da sua empresa, uma habilidade, né, que você só pode terceirizar. Hoje os líderes, né, os players dentro de uma empresa ou de uma marca, eles têm que saber se comunicar. Eles viram embaixadores da própria marca. Eles têm que falar com o público. Muitas vezes o público quer ouvir deles e não um institucional mega bem feito, ou um vídeo, ou um card todo explicadinho. Eles querem ver quem está por trás dessas marcas, dessas empresas, desses produtos. Querem se identificar com as histórias. É isso que é uma tendência que todo mundo chama, né, de pessoalização, e a maioria das pessoas não entendem, né? Não é só tirar foto e aparecer, é não fazer uma coisa super quadrada, super editada, super cheia de talvez de palavras e informações. Cada vez a gente está indo mais para esse formato informal, onde você tem que ter planejamento e estratégia para passar a sua imagem. Então, isso é o que eu faço no Escolha Mais, né? E com os meus outros clientes, eu tenho muitos no agronegócio, no cavalo crioulo, eu coordeno ou trabalho diretamente nessa área de comunicação, e tenho equipe para isso também. Eu conto que hoje, direta e indiretamente, o público que eu administro, eu coordeno, unindo essas redes todas, chega a 3 milhões e 700 mil pessoas, né, com quem eu falo, com quem as minhas equipes falam diariamente. E só em 2021 a gente produziu conteúdos e vídeos, né, principalmente vídeos e transmissões que foram assistidas 4 milhões de vezes. E aí, se você pensar, não tem nem futebol, porque eu não estou falando do Mano no Internacional, que só aconteceu esse ano. Então, eu brinco que para uma baixinha eu sou bem metida, mas é porque eu também acredito muito nisso, eu coloco muito isso para as minhas equipes e acho que a gente consegue fazer um excelente trabalho quando a gente tem planejamento e estratégia. Sem dúvida, e agora eu quero dar um bastidor aqui, que essa nossa entrevista ela estava para acontecer já há algum tempo, a gente estava combinando, e agora eu começo a entender todas as vezes que você me disse que essa semana realmente não tem como, porque é muita coisa, né? É muita coisa para fazer. E para o nosso... E acontece em muitos eventos. E eu gosto de ter a oportunidade de conversar com você, como agora. Eu estou sentada conversando para a gente falar, para a gente ter tempo de conversar. Quando a gente está no meio do evento, a gente está muito no bastidor, tem muita coisa acontecendo, tem barulho, muitas vezes tem meta, tem coisa para acontecer, né? Semana passada eu tive junto, atuando como embaixadora e também coordenando junto as mídias da Cláudia Bartelli num bazar beneficente, um bazar e brechó, que foi um dos maiores que já aconteceu na história aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente juntou 720 mil para a Casa de Apoio Madriana, né, da Santa Casa. E então também isso gera, porque a gente fica ali 3, 4 dias trabalhando e chamando as pessoas e mostrando detalhe, e envolve muita coisa. Então eu sempre conto, eu prefiro sentar para conversar quando a gente tem essa oportunidade, porque vale a pena, né? Esse olho no olho, eu conversar com você, a gente ter essa troca. Sem dúvida, totalmente. E até quis dar esse bastidor assim para o nosso ouvinte, nosso espectador que está acompanhando, porque é legal, né, a gente trazer isso também e realmente mostra como o trabalho ele começa muito antes. Agora entrando mais na parte do Mano mesmo, logo que ele assumiu o Inter, foi anunciado, a gente viu nas redes sociais imagens do Mano dentro do ônibus, imagem do Mano fazendo deslocamentos simples que não ficavam, não tinha nem espaço na memória do torcedor, porque ninguém nunca tirou foto disso, ninguém nunca mostrou isso. E se falou muito sobre de repente ter feito um retrabalho na figura, na imagem do Mano Menezes, isso também nas coletivas, porque
os jornalistas, a gente tinha muita ideia do Mano como um cara que sempre respondia mais, que era um pouco mais direto, um pouco mais objetivo nas palavras e tal. E com as coletivas desse ano, à frente do Inter, a gente viu um Mano um pouquinho diferente. Não sei se é reflexo do Mano twitteiro lá de 2009, ou do Mano escritor, mas houve tipo, retrabalho na imagem dele para que fosse alguém mais acessível. Já era algo que ele era, mas que você só trabalhou para que ele aparecesse mais desse jeito. Como é que funcionou essa parte do Mano Menezes? Eu acho que da parte interna do trabalho do Mano muda muito pouco, né? Do dia a dia, dentro do vestiário, dentro do campo. Mas muda muito, e isso a gente não pode negar, a maneira como a imprensa e o público enxerga ele, né? Porque se sente mais próximo, porque se sente mais identificado, né? Porque também enxerga um outro humano que não enxergava antes, então é capaz de manter outros diálogos com ele. E isso é muito legal, porque dá tranquilidade para ele trabalhar, né? Dá maior tranquilidade para ele fazer o que ele faz de melhor, né? Que é ser treinador, que é estar na beira do gramado, que é estar treinando, que é o que ele ama fazer. E existe troca, sim, a gente conversa. Eu brinco, tem uma grande vantagem, ele virou meu inquilino, né? Chegou na Páscoa, nunca mais foi embora. Então a gente está aproveitando esse período para ficar mais junto e sempre tem essa troca no fim do dia, né? E às vezes acontece alguma coisa, eu pergunto para ele o que ele acha. Às vezes eu quero, ele me dá total liberdade para escolher o conteúdo. Eu não preciso ficar provando tudo com ele, porque eu o conheço também muito bem, né? Como você bem disse, eu acho que sou uma das pessoas que melhor o conhece. Eu sei o que ele gosta, sei o que ele não gosta, e sei que, quando eu não sei, eu levo a ele e aí a gente conversa. E ele é uma pessoa que respeita muito a comunicação e respeita muito o meu trabalho. Então, por exemplo, se em alguma situação eu digo, olha, eu acho que a gente deveria fazer isso, ele argumenta, diz, eu não sei se eu prefiro fazer e tal. Eu digo, não, eu acho que é bacana, porque a gente está nesse momento, fazer isso, isso e isso, o que você acha? Não, então vamos fazer. Então, ele é muito participativo dentro disso. Tenho a liberdade, eu tenho que ressaltar, não só do Mano, mas do internacional. Sempre tive a liberdade, desde o início. Quero agradecer a eles, a comunicação, o time de marketing, que me permite entrar. Óbvio que existem espaços que eu não entro, que não tem nada a ver comigo, né? Que é a equipe do Internacional que faz, mas acompanhar bastidor, às vezes estar lá, ver um detalhe do treino, enfim. Eu não vou todos os dias, vou muito esporadicamente, mas tenho total liberdade por parte do Internacional e apoio para fazer esse trabalho. Isso é fundamental, né? E agora eu quero me encaminhar para o final contigo. A nossa conversa que está muito boa. Se pudesse, a gente falaria muito mais. Mas só para a gente realmente encerrar o nosso papo aqui, claro, as portas vão ficar abertas para as próximas oportunidades também. Eu queria te perguntar sobre esse equilíbrio, né? De mostrar o que é relevante com conviver com um momento de crítica, principalmente na gestão da imagem do Mano Menezes. Porque, claro que o Mano está muito bem no Inter, né? Até agora não perdeu, vem de uma sequência de invencibilidade muito importante, principalmente no início de trabalho de um técnico no Brasil. Mas quando esse momento acontecer, a gente sabe, você vai precisar lidar com isso, ele também. E o que a gente mais vê no futebol é que muitas vezes essas assessorias ou até mesmo essas consultorias, enfim, elas acabam interrompendo esses conteúdos, né, nos momentos de derrota, nos momentos de instabilidade. Como que você pensa em equilibrar isso na imagem do Mano Menezes, principalmente? Existe esse equilíbrio? Você acha que isso é possível fazer isso? De conseguir equilibrar, mas de conseguir continuar mostrando, só que também respeitando, às vezes, um momento de instabilidade? Eu acredito que sempre que você abre um diálogo, e as redes sociais são um grande diálogo, eu digo que é um diálogo ininterrupto, né? Porque você segue conversando todos os dias, nunca para. Você tem que estar pronto para a resposta do outro, né? Você tem que estar pronto para ouvir coisas que você vai gostar e coisas que você não vai gostar, né?
Eu, particularmente, né, dentro da minha linha profissional, acredito que a gente sim tem que seguir conversando. Mas é claro que existem momentos em que silenciar é importante. Silenciar até para que você não se comunique no momento de raiva, para que você não se comunique num momento de frustração, para que você não se comunique no momento em que você não está avaliando com coerência aquela situação. Isso é para a vida, é para os diálogos da vida, entre eu e você. Se a gente discutir, eu tenho que saber ter esse equilíbrio, né? Porque talvez eu não vá responder da mesma forma. Mas eu penso que mesmo assim a gente tem espaço para manter esse diálogo, a gente tem espaço para contar e para falar, né, do nosso jeito, com a nossa autenticidade, aquilo que a gente acredita, quais são os nossos valores, né? Quais são as nossas responsabilidades e como a gente enxerga alguma situação ou algum momento. Na vida do treinador, isso acontece com muita frequência, né? A gente costuma dizer que no futebol você acorda achando que seu dia vai ser de uma maneira e às vezes ele é completamente diferente. Talvez seja uma das poucas áreas onde você não consiga ter controle do que vai acontecer no seu dia. Você pode ter uma programação, mas um controle sobre tudo que vai acontecer, e às vezes você vai dormir no meio de uma grande polêmica, você tem que estar preparado para esses altos e baixos. E o meu pai tem uma frase que eu gosto muito e que eu uso profissionalmente, é que a gente sempre consegue ter equilíbrio quando a gente lembra que a gente não é nem tão bom quanto as pessoas dizem quando a gente ganha, nem tão ruim quanto as pessoas dizem quando a gente perde. A gente tem que saber se encontrar nesse caminho do meio, que é a nossa essência. E é isso que a gente também tenta trazer para as redes sociais e para qualquer trabalho em comunicação que a gente fizer. Perfeito, é isso aí, concordo plenamente. Camila Menezes, comunicadora, empresária, palestrante, formada em jornalismo, mestre em jornalismo internacional pela City University de Londres, a pessoa à frente da imagem que você vê do Mano Menezes, a pessoa que ajuda a gerir, mas que também está ali para mostrar o real Mano, né? O Mano oficial, o Mano Twitter, o Mano que também é escritor, que a gente já conheceu aqui essas qualidades dele, essas características do técnico do Internacional. Camila, muito prazer ter você aqui com a gente, as portas estão sempre abertas e sucesso aí no Escolha Mais e na tua trajetória. Obrigada, Michele. Um prazer enorme. Um abraço grande para toda a equipe de esportes da Bandeirantes, que sei que faz um trabalho incrível. E convido vocês a conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho, seja nas minhas redes pessoais ou através do @escolha.mais, escrito mais. E aí, a gente pode aí falar sobre comunicação, redes, gestão de imagem e, como eu sempre digo, comunicação sem mimimi, que é uma comunicação que é para todo mundo, para mim, para você, para qualquer pessoa de qualquer área, para que ela possa se apropriar da sua comunicação e fazer ela trabalhar a seu favor. Perfeito, muito obrigada.